Prontinho, pessoal! Estamos gravando, estamos no ar. Bem-vindos a mais um curso de instrutor do Clube Xadrez Online, um curso anual que a gente já faz há muitos anos. Fizemos este curso já durante aí várias edições presencial e com o desenvolvimento da internet, né? Nós temos ele agora também online desde as últimas edições. Então, o que a gente vem fazendo é, a cada curso desses, são cursos anuais, a cada curso desses a gente pega o conteúdo dos 3 últimos cursos, né, coloca na plataforma Maestros, como material de apoio, como conteúdo, e a gente agrega novo material conforme lá a descrição do curso de 2019. Então, muito bem-vindos aí, o pessoal que está participando, nós temos 23 conectados. E aí, o que nós vimos ontem? Essa aula de número 2. Ontem nós vimos o porquê do xadrez na escola, a junção da educação objetiva e subjetiva. Nós vimos também o conceito de xadrez. Então, chegamos a ver aí o conceito de xadrez. Então, ó, por que xadrez nas escolas? Educação objetiva e subjetiva. Bom, pessoal, acho que está aparecendo para vocês aí, né? Você viu, Varela? Transparência e entrega, né? Tem como liberar esse material, professor? Leonildo, só o vídeo, tá? Porque esse aqui é o pessoal pagou 297 para ter acesso a esse conteúdo. Então, o pessoal que está participando hoje, né, são convidados, né, assim como observadores que a gente faz toda semana. Nós temos já cursos agendados até daqui a um ano, pra vocês terem ideia. Então, já tem uma lista enorme aí de cursos, já tem o conteúdo deles, a data e tal. E uma aula dessas é sempre aberta, vocês podem olhar, inclusive, lá no canal do Clube Xadrez Online, que essa aula fica lá. Então, isso que nós estamos falando aqui, mais à noite já vai estar tudo lá no canal, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, é só deixar aí o som desligado, né? Eu tenho acesso aqui, eu consigo desligar o som de todo mundo, mas para eu não ter que ficar apertando o botãozinho aqui, é só deixar desconectado aí, inativo o som de vocês, tá bom? Quando tiver algum contato comigo, é só fazer pelo chat. Joia! Beleza. Então, ó, vamos lá. Aí nós falamos sobre o conceito de xadrez, o xadrez esporte, xadrez ciência, o xadrez arte, isso tudo tem lá na apostila, né? A gente falando, explicando o porquê de cada uma dessas coisas, né? Por que é um tripé, né? Por que é xadrez esporte, por que é xadrez arte, por que tem xadrez ciência. Aí nós falamos da origem do xadrez, então você tem as histórias, você tem as lendas. Isso aqui tem lá no... Está no livro, né? Foi feito um livro depois, mas isso está na dissertação de doutorado da Universidade de Paris, do Antônio Villar Marques de Sá, que é professor titular da UNB. Então, xadrez e educação, isso aqui é uma partezinha que nós tiramos de lá. Esse também é um outro estudo, está no processos cognitivos do jogo de xadrez, do Dr. Wilson da Silva, aí já é a Universidade Federal do Paraná. E aí nós começamos com a parte de xadrez em si, nós falamos do tabuleiro, perguntamos como é que vocês começam a ensinar, né? A posição inicial, uns disseram que começa com os peões, outros disseram que começa com o rei, e eu botei a minha sequência. Então, ontem nós chegamos aqui. A partir de agora, então, a gente segue aí o conteúdo do curso. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou mudar agora de ambiente. Eu vou passar lá para o tabuleiro. Ó, vai aparecer o tabuleiro para vocês. Apareceu o tabuleiro? Tá tudo certinho? Então, aqui nós vamos fazer a atividade. Esse tabuleiro é um tabuleiro que eu dou as aulas VIPs, as aulas individuais. Ele é totalmente interativo. Quando eu estou com o aluno, a gente está sincronizado. Ele mexe no tabuleiro, ele faz todas as atividades ali juntamente comigo, né? E tem essa função também lá no Lichess. Só que eu tenho já o ICC desde 1999 e eu gosto muito desse site, né? Depois comecei a dar aula nele também, mas de início eu jogava nele. Hoje o chess.com, o Lichess são sites melhores para a gente jogar xadrez, mas
para a parte didática, para você dar aula, eu gosto muito disso aqui. Ao longo do curso, nós vamos falar sobre o processo de você dar aulas, tem projetos, você pode apresentar projeto para prefeituras, para escolas particulares, tem toda aquela programação do ano, né, que eu vou recomendar para 4 anos, e tem também como dar aulas pela internet. Então, eu vou falar desse site, vou falar do Lichess e dessas ferramentas que a gente precisa. Eu uso aqui o Maestros para ter onde o pessoal acessar esse conteúdo, eu uso o Vimeo, isso tudo são ferramentas pagas, né? Eu uso o Vimeo para poder hospedar os vídeos, aí o ICC para essa interação no tabuleiro e o Zoom para interação audiovisual. Então, eu uso 4 ferramentas, todas elas pagas, para ter um atendimento mais de excelência aqui para os nossos alunos. Bom, aí é o seguinte, a forma que nós estávamos falando é para ensinar, porque é claro que vocês sabem jogar xadrez, a questão é, nós estamos aqui com a finalidade de eu ensinar vocês a ensinar. Ou seja, dessa experiência aí de quase 30 anos, né, que eu tenho de jogador, de treinador, de instrutor, e quase 16 mil alunos atendidos, então a ideia é trazer essa experiência para o curso e juntar aí com a experiência de vocês, porque é difícil o curso que eu não saio com alguma coisa nova, com alguma coisa que os alunos me presenteiam até, né, como conteúdo aí didático que eu incorporo para o curso do próximo ano. Então, é uma junção de conhecimento daquilo que eu já progredi, que eu desenvolvi até o momento, e também com o conhecimento de vocês. Então, nós estávamos trabalhando com a ideia de fazer em 5 passos. Quais são esses 5 passos? O aluno tem que saber o nome das peças, tem que saber montar, passo 2. O passo 3, ele tem que saber mexer essas peças. Passo 4, ele tem que saber tomar. E o passo 5, ele tem que saber ganhar. Então, um instrutor de xadrez, que é aquele que geralmente trabalha na escola, xadrez educacional, o xadrez como ferramenta, como suporte pedagógico às outras matérias, o básico ele tem que saber, as regras ele tem que saber, porque como é que ele vai entrar numa sala de aula e vai jogar com um cavalo para uma casa que não pode? Agora, não se pode exigir do instrutor excelência técnica. Excelência técnica você vai exigir do treinador, que se pode fazer as duas coisas na escola. Eu, por exemplo, fiquei 20 anos dando aula de xadrez nas escolas, clubes e tal. Nos últimos 10 anos, eu tenho feito apenas online e visitado as escolas para projetos, tanto para trabalhar com alunos, projeto de SESC, projeto, por exemplo, de prefeituras e tal, e quanto professores, né? O governo de Minas tem projetos aí através da Federação Mineira, então eu acabo indo para as escolas, mas não vivendo o dia a dia de lá. Geralmente fico só um período. Então, esse que chegou agora, me passa o caderninho, é nosso aluno do Maestros. Eu tenho um caderninho onde eu anoto tudo aqui, né? Eu tenho todas as minhas anotações, eu vou estudando, eu vou fazendo anotação, e esse é um caderninho valioso, tem um monte desses até, né? Por isso que aparece, é o nosso amigo Jefferson Estevão, ele lá de Uberaba. Pode trocar esse nick aí que o pessoal vai achar que você vai pegar meu caderninho aqui. Então, pessoal, a ideia é que a gente tenha um caminho mais fácil, inicialmente, para ensinar. Então, cada um vai ter a sua forma. O que eu trabalho com os alunos, trabalho em projetos, é basicamente esses 5 passos. Então, esses 5 passos, a gente vai precisar saber, né? Mais as regras especiais, o passant, promoção e rock, e também os tipos de empate, votação das partidas, isso é coisa básica. Agora, excelência técnica, saber uma Rui Lopes, aí realmente pode ser feito, né? Eu sempre trabalhei como xadrez pedagógico, um horário normal de aula, e em contraturno, havia sempre um horário ali na escola para poder trabalhar o xadrez competitivo.
Aí nesse ambiente ali, né, diverso, aí a gente trabalhava com aqueles mais interessados, até fazendo, em alguns casos, xadrez de alto rendimento. Bom, então, olha só. Passada essa fase aí de apresentar o tabuleiro, isso é legal fazer um mural, você pode chamar os alunos lá na frente, mostradas as peças, colocadas aí a posição inicial, o grande desafio é passar conhecimento de uma forma organizada, ordenada, para que rapidamente o nosso aluno consiga jogar uma partida sem ter que toda hora ficar levantando a mão ali. Professor, como é que joga o cavalinho? Professor, o peão pode voltar? Então, se você não fizer bem essa primeira aula e algumas aulas seguintes, então, durante, às vezes, meses ali em xadrez escolar, que às vezes a gente tem uma vez apenas, né, com o aluno por semana, e eu já enfrentei turmas ali, só que aí é mais palestras, né? De 80 alunos, mas turmas, geralmente, assim, para você levar o ano todo, 40 pessoas. Então, vai ter muita gente no meio dessas 40, 30, 20 pessoas, dependendo do perfil ali da escola, que vai ficar perguntando. Então, se você não fizer um trabalho bacana nas primeiras aulas, quando você quiser ensinar estratégia, quiser ensinar tática, passar algum final, toda hora vai ter uma criança levantando a mão, perguntando ainda o movimento de peça. Então, por isso que é importante fazer esse trabalho agora. Uma coisa que eu sugiro, se você está numa escola e tem a sua sala de aula, eu já trabalhei em 3 situações em escolas. Visitando a sala de aula de outro professor, você junta as carteiras ali. Então, isso é o mais habitual. Aí você gasta ali uns 5 minutos, né, no início da aula, gasta mais 5 no final da aula para reunir todo o material e ir para outra sala. Então, isso não dá para você colocar cartazes, não dá para você fazer nada no que diz respeito às regras. O que você vai ter que fazer? Você pode fazer como se fosse um marca-texto, um marca-página, você pode colocar a peça e seu movimento. Basicamente, como isso aqui, ó. Deixa eu trocar de novo aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, que você tem os movimentos. Então, se a criança pega um marca-texto e tem já o movimento das peças, ó, a peça e o movimento, ela não vai chamar toda hora. Isso é só nas primeiras aulas, né? Depois a gente não vai precisar mais disso. Então, se você entra, isso pode ser em uma folha, o SESC, por exemplo, a gente fez um resuminho em uma folha, cada aluno tinha os movimentos, nome das peças, posição inicial, os movimentos, qualquer dúvida, eles olhavam ali. Agora, se você está numa escola que você tem a sala multiuso, às vezes tem o professor de artes, professor de música, professor de xadrez, que divide aquela sala em horários diferentes, às vezes dá, né, para você ter alguma coisa fixa ali. Você pode colocar alguns cartazes, imagina você poder colocar 6 cartazes, então 3 de um lado, 3 do outro, com os movimentos das peças. Grandes, a criança olha na parede, olha para lá, para cá, fica fácil esses primeiros passos. Então a ideia é tornar o processo cada vez mais didático. E o ideal é a gente ter a nossa sala, né, o nosso espaço, a sala de xadrez, aí é mais difícil. Acho que de todas as escolas que eu passei, acho que umas 3 talvez, tivesse o espaço só para o xadrez. Geralmente a gente dividia com outro professor ou visitava a sala. Bom, aí, deixa eu voltar de novo para lá. Então, eu gosto de fixar cada movimento. Por exemplo, se eu vou ensinar o rei, eu já gosto de fazer como se fossem marcadores. Então, por exemplo, você coloca um rei ali e já pergunta para o aluno quantas casas esse rei pode atacar. Então, já começa aí um princípio de cálculo matemático bem rústico, mas nas séries iniciais isso pode ser importante. Um prezinho, né, ou as séries iniciais do ensino fundamental, isso pode ser legal. Agora, se você achar que essa parte visual também é importante, coloca
peças de outra cor. Isso é um mural didático, né? A sala toda vai ver e tal. Então, você coloca aqui e a criança, o jovem vê que esta peça só ataca 3 casas. Aí você coloca ela para cá. Ah, foi feita essa pergunta ontem, acabou passando. Eu gosto daquele período onde a mente da criança está preparada para a alfabetização. O xadrez, como o alfabeto, é um código que tem as regras. Então, se a criança está madura cognitivamente para ser alfabetizada, ela também está para aprender xadrez. Aí é muito variado, né? Eu, quando fui alfabetizado, aos 7 anos. Aos 7 anos. Por exemplo, a minha filhinha, 5 anos, ela já sabia tudo, já lia. Hoje, né, tá com 9 anos, pega cada livro de 300, 400 páginas. Eu acho que quando eu tinha 9 anos, mal sabia, mal sabia ler, né? Porque isso já tem 40 anos, né? Eu fui no primeiro ano, para a primeira série, isso é 81. Então, o que que acontece? Porque eles estão entrando muito cedo na escola, então tem criança que em 2, 3 anos, né, começa ali em escolinha, fica meio período e tal, os pais trabalham, então começa a pegar já no lápis, começa a fazer algum desenho, então, vai sendo estimulado, até em casa também, né? Vai sendo estimulado para quando chega ali aos 5 anos e vai ser feita a alfabetização, ele já está praticamente alfabetizado. Então, tem criança que consegue aprender xadrez com 4 anos, a minha filhinha aprendeu com 3, mas aí é um processo bem lúdico. No meu caso, por exemplo, eu esqueci, no meio das coisas da filha, uma bolsa de xadrez rosa, um tabuleiro rosa, umas peças rosa e branco. Quer dizer, ela chegou lá, mas peraí, o que é isso aqui, papai? Tá vendo? O estímulo vai sendo feito aos poucos, tudo de forma assim de brincadeira. Então, começa ali o nome das peças, depois vai montar, depois de algum período, aí os movimentos, as tomadas. Hoje, por exemplo, ela é campeã mineira sub-8, né? Ganhou ano passado. Então, até chegar em um nível, né, de até ganhar um estadual de categoria, mas isso começa lá atrás. Então, para mim, um período legal, por volta de 5 anos. Tem criança que pode ser 6, tem criança que pode ser 4. Eu geralmente trabalho com 5. Aqui mesmo, online, eu tenho alunos de 4 anos, tem alunos de 5, de 6, de 7, mas a gente vê que 5 anos já fica mais fácil trabalhar. No ambiente escolar, o instrutor e professor deve ou pode flertar com outras disciplinas. O lúdico bem presente nas aulas. Muito bem, exato. Já no clubinho, no próprio ambiente escolar, os objetivos e ênfase devem ser competitividade e um encaminhamento para uma carreira desportiva. Perfeito. É isso aí. Muito boa observação. Talvez o instrutor e o professor, no ambiente educacional, tenham ênfase e objetivos diferentes. Exatamente. Por isso que eu até divido os cursos aqui em instrutor e treinador. Os dois têm que ter proficiência em xadrez. Isso é um adendo aqui, né? É um destaque muito importante do nosso amigo Luiz Lins. Muito bom. Beleza. Então, pessoal, nesta passagem do rei, à medida que ele vai se movimentando, vai ampliando o raio de ação dele. Então, a criança já começa a observar que o rei, e aqui, né, quando chega nesse espaço aqui da área mais central, que nós já vimos ontem, né, centro, grande centro, as bordas, os cantos, então a criança observa, peraí, veio aqui só 3 casas, de repente o rei aqui 5 e aqui 8, opa, quer dizer, é legal levar o rei para o meio. Então já começa aí um processo matemático mais simples, já começa a ver que o centro é importante. Claro, depois, na hora do desenvolvimento das peças, nós vamos dizer que é importante o rei trabalhar, mas não na fase de abertura e meio jogo, porque tem risco para ele, é a peça mais importante. Então, eu acho que esse processo, isso aí, quando eu faço em escola, eu passo em cada carteira e deixo peõezinhos. Então, vem um aluno, coloca um peãozinho. Vem e coloca um peãozinho aqui. Aí o outro vem e coloca aqui, outro aqui. E, de repente, aqueles 8 peõezinhos que eu espalhei pela sala, todo mundo foi lá e colocou os 8 peões. E aí, quando eu vou passar uma nova atividade,
eu vejo, né, o último que participou e vou para o seguinte. Porque isso aí é importante para essa socialização da turma, porque sempre tem aquele mais tímido, que não gosta, às vezes, de participar. Se você não estimular, né, porque no dia a dia as crianças fazem todas as atividades, fazem as provas. Tímido ou não, ele acompanha, ele segue o barco ali com os outros alunos. Então, quando a gente chega numa sala, tem que ter essa preocupação. Tem gente que já sabe, tem gente que não sabe, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que tem mais habilidade. Então, primeiro tem que trabalhar com esse encantamento, tem ali essa parte lúdica de contar histórias, tem brincadeiras que já já a gente vai mostrar algumas. Então, o processo da escola é totalmente de encantamento inicial e depois para ajudar as outras matérias. O competitivo é lá na frente. Inclusive, o ideal é o próprio treinador, né? A figura do treinador, que você pode fazer as duas coisas, e não exatamente o instrutor, ok? Bom, aí em seguida a gente muda de peça, aí a gente começa com o bispo, porque o bispo tem uma ação parecida, é a mesma, inclusive, né? Da dama, do jogo de damas. Então, já anda um monte de casas e anda em forma de X, né? Faz um X. Isso é muito importante, essa questão visual. Quando a gente estuda neurociência, por exemplo, a gente vê que se a gente ouvir, a gente esquece, né? Se a gente vê, a gente consegue lembrar mais fácil. E se a gente fizer, a gente com certeza vai aprender. Então, tudo o que a gente puder incorporar de sentidos fica mais fácil para a questão de memória. Isso é um ditado chinês até, né? Eu estava assistindo um vídeo do neurocientista Pedro Calabres, ele estava relembrando isso. Ou seja, ouvir, às vezes você não grava. O ver, opa, ouvir e ver já tem dois sentidos ali envolvidos. Quando você tem o tato, né? Quando você vai ali, você faz, tem mais um sentido envolvido. Quando você faz a coisa, você aprende. Então é mais fácil, né? Deixa eu ver se tem aqui perguntas. Legal, minha filha tem 5 anos, vou começar a mostrar xadrez para ela. Beleza, Paulo? O Luiz Linza, minha filha tem 3 anos, ela já despertou a curiosidade sobre o jogo, ela brinca com as minhas peças, salvagem de tabuleiro, já sabe o nome de algumas peças. Legal, podem ir trocando figurinhas. Beleza, mestre? Comecei recentemente e comecei a ensinar minhas filhas, opa, de 6 e 9, que idade boa para ensinar. Muito bom. Então, aqui a gente pode perguntar ao aluno, olha, quantas casas esse bispo ataca? Aí tem aluno, por exemplo, que vai falar, olha, professor, 8 casas, vai contar a casa que o bispo está. Então, como a peça não ataca a casa que ela está, vai ser sempre a casinha da frente, né? Então, 7 casas, 8, tirando a casa que ela está. Olha o Michel chegando, muito bem-vindo. E aí a gente coloca, por exemplo, um bispo aqui. Tem aluno que vai contar tudo de novo. Tem aluno que vai ver que só aumentou 2. Então tem uma percepção aí já dele. Se você quiser colocar os marcadores, é só usar no mural, especialmente peças de cor diferente, para dar ênfase às casas. E com isso a gente vai revisando as regras, né, que nós já trabalhamos isso ontem, mas a gente vai fixando e já aprendendo aí um pouquinho de cálculo também. Isso, um prezinho, no primeiro ano, né, é importante. Vamos lá. Ó, o Michel aí, boa noite, beleza? E depois a gente passa para a torre, então nós já fizemos o rei, já fizemos o bispo, já fizemos a torre. E aí a criança vai achar curioso, porque ela via que um bispo aqui atacava 7 casas, no centro 13, quer dizer, toda vez que caminha para o centro, parece que toma uma vitamina e fica mais forte. Mas, quando é a torre, opa, aqui 14. Aqui 14 também. Em todo lugar é 14. Quer dizer, que não tem a necessidade de você manter a torre nas colunas do centro para elas ficarem poderosas. O importante é não ter peão, né? Porque pode ser até uma coluna da torre, desde que não tenha peão, seja uma coluna aberta, vai ter atividade, você vai conseguir infiltrar no campo do outro.
É claro que o centro são casas mais nobres. Vai ter, a gente em xadrez é centrista, então nós vamos ter uma convergência de peças ali para o centro. Aí, agora, por isso que eu faço essa sequência, quando a gente fizer a dama, nós não precisamos ensinar de novo, né? Porque é só somar as duas coisas. Você soma as duas peças e já vai dar a dama aí. Então, eu ensinei o bispo, eu ensinei a torre e, de repente, quando chegou a dama, é só unir essas peças. Então, o X, que eu já tinha mostrado para o aluno, mais a cruz, né, usando elementos ali da escola, o vezes e o mais da ação da dama. E aí você pode fazer aquela contagem, olha, coloca uma dama aqui, quantas casas? Coloca uma dama aqui, quantas casas? Então aqui vai dar 21, aqui vai dar 23, aqui vai dar 27. Então, você vai fazendo brincadeiras, você vai chamando os alunos a participar, a brincar, e, por exemplo, se você não tem mural, faz nas próprias carteiras. Coloca um aluno de lá, um aluno de cá, ou se você tem material para todo mundo, cada um em sua carteira, e eles vão fazendo. Se tiver um mural, você pode fazer no mural, e eles fazem lá, e você dá uma passeada pela sala e vai vendo. Então, essa parte é muito importante ir fixando ali, para rapidamente você já poder ensinar outras coisas. Eu já falei isso aqui, né, das nossas aulas semanais, as nossas aulas habituais, mas às vezes aí, né, o pessoal que está chegando não sabe, mas quem já leu Rápido e Devagar, duas formas de aprender, é do Kahneman, Daniel Kahneman. Ele foi prêmio Nobel de Economia de 2002, sem ser economista. Boa noite, Anderson, beleza? Alguém conhece? Quem conhece esse livro? O processo que a gente está fazendo, entre várias coisas que tem nesse livro, ele fala que a mente ela passa por dois processos. Um processo inicial, mais demorado, mais lento, para você gerar essas conexões de conhecimento para ficar automático depois, para ficar rápido depois. Por exemplo, que é o trabalho que a gente está fazendo agora, quando a gente começa aqui a ensinar o movimento, observa que o aluno, ele passa o cavalinho aqui, ele passa o cavalinho aqui, ele passa aqui, e depois chega nessa casa. Então, ele dá um passinho para cá, ele dá um passinho para cá e para cá. Ou, se ele faz o movimento para cá, ele vai chegar aqui. Beleza. Então, o que acontece? O aluno ainda está no modo lento. Como a gente vai andar de bicicleta, a gente vai aprender a dirigir, então tem todo um processo de ordenamento para aquilo ficar automático. Hoje a gente dirige, a gente passa uma cidade, outra cidade, lá na frente, mas eu já passei por aquela cidade. Eu, por exemplo, dei aula 10 anos em Barretos, dá 200 quilômetros daqui, ia toda semana, e sabia, acho que o carro ia sozinho. E eu ficava pensando outras coisas, mas já passei por Morro Agudo, já passei por Batatais, porque você entra no modo ali automático. O próprio processo de você dirigir o carro e também, né, seguindo ali a estrada, você entra em um ritmo automático. E o andar de bicicleta também, né, e outras funções que a gente faz. Então, de início, a mente trabalha em um modo lento para poder absorver esse conhecimento. E num segundo processo é rápido, porque senão tudo que a gente fosse fazer, teria que fazer de forma como se fosse a primeira vez. Tem um filme assim, né? Como se fosse a primeira vez, então toda vez tem que fazer a mesma coisa. Aí, se a gente faz esse processo de forma sistematizada, facilitada para o aluno, rapidamente ele vai passar desse modo que é lento para o modo rápido, semelhante ao que tem lá no livro do Kahneman. Não é só isso que trata o livro trata de outras coisas assim, de suma importância, mas é só uma das coisas que tem lá. Então, para a gente fazer esse aluno passar mais rápido do modo lento para o modo rápido, porque, por exemplo, nós que estamos aqui, que já jogamos xadrez,
a gente não faz esse movimento com o cavalo, a gente já vai direto. Inclusive, a gente nem pensa como anda o cavalo, a gente já pensa no potencial do cavalo. Qual que é a ameaça que ele pode gerar, qual que é a defesa que ele vai me ajudar, ok? Então é isso que nós estamos querendo fazer, um processo de ordenamento, sistematização, para poder o aluno fazer mais rápido essa transição do modo lento para o modo rápido. Esse livro chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman. Preciso ler, tem 2 anos que ouço o senhor indicar esse livro. Ah, menino, tá vendo? Então, aí nós chegamos aqui, né? Nós passamos pela dama, chegamos no cavalo, e aí você começa com o cavalinho. Ó, o cavalinho, nós já fizemos isso ontem, nós já vimos o movimento, agora a gente vai revisar o movimento e, ao mesmo tempo, né, gerar um pouquinho de cálculo. A gente começa com o cavalinho, por exemplo, aqui, aí o aluno vem e marca as 2 casinhas que ele vai. Opa! Depois, a gente coloca esse cavalo um cadinho para cá. E o aluno marca, então ele vai vendo que aumenta o raio de ação. Ele vai tomando uma vitamina e vai ficando mais forte. De repente, porque as peças, cada vez que elas têm maior mobilidade, maior efetividade, né? A agilidade dela aumenta quando vai chegando próximo do centro. 4. Aqui o aluno já vai mostrar 6. Aí lembra das séries mais iniciais, você pode chamar os alunos para fazer isso aqui lá no mural, pode fazer na carteirinha dele. E por último, a gente coloca o cavalo aqui e ele já vai atacar as 8 casas. E em seguida nós vamos para a última peça, as informações iniciais que eu dou para o aluno. É apenas que o peão anda para frente, a única que não volta. É isso que nós estamos lá no passo 3, passo 4 que vai ter ainda as tomadas. Que não volta e no começo ele pode andar 2. Então o peão é a peça mais lenta, por isso tem um valor menor. Bom, aí, o que o aluno precisa agora para ele poder jogar? Ele precisa aprender a tomada. A tomada acontece muito, especialmente pelo legado do jogo de damas, a tomada, a criança, você fala, a peça toma do jeito que anda, substituição. Essa é a regra, né? Mas a criança muitas vezes faz isso aqui, ele pula e fica na frente, por causa do jogo de damas, né? Então o bispo, por exemplo, ele pode querer fazer esse movimento aqui e ficar lá na frente. Aí nós vamos falar que é substituição. Se você usa a palavrinha substituição, isso, é esse mesmo, Obervan, boa, é isso aí. Se você usa a palavra substituição, você vai parar aqui. Então a criança vai parar aqui e vai ficar mais fácil, né? E então você coloca peças de movimentos diferentes. Aí você pergunta para o aluno, quem toma quem? A torre toma o cavalo toma a torre. Pode usar até para seguir aquela sequência nossa, a torre e o cavalo, ou a torre e o bispo. Então, a criança vai lembrar, né, da cruz, o sinalzinho de mais ali, e vai tomar. Então, vai vir aqui e vai tomar. Aí você muda quem toma quem. Então, quer dizer, ele vai relembrar o movimento e vai fazer a tomada. Então, você coloca uma dama, coloca aqui coloca um cavalo, quem toma quem? Então, a dama não vai ir lá, mas opa, o cavalo vem. Então, é substituição, não tem problema. Pode passar por um monte de casas, usa a palavra substituição, porque senão ele vai querer tomar peça que está aí pelo caminho. E por último, um rei e uma dama, opa, um rei e um peão. Deixa eu colocar de cá. Quem toma quem? Então, nós vamos poder fazer a tomada e o aluno fala, uai, professor, como é que nós vamos tomar o peão? Aí já vem a exceção.
Toda vez que a gente trabalha com absorção de conhecimento, tem que trabalhar do todo para o particular. Você trabalha da regra para a exceção. Isso lá atrás, quando a gente estuda Descartes, né, essa lógica cartesiana, é assim. E, de preferência, né, fragmentar esse conhecimento. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Isso fica mais fácil da criança, o jovem, entender o processo que ele vai ter que passar para... primeiro, fragmentar facilita. Imagina, você encher esse tabuleiro e começar a ensinar os movimentos. Muito mais difícil. Quando você isola o conhecimento, é muito mais fácil. E você faz um ordenamento, uma sequência lógica para facilitar mais ainda. Mestre, professor Alan aqui, estou acompanhando junto com a Tilmara. Legal, eu creio que quando ensinamos de forma lúdica, colocando personagens no lugar das peças, fica muito mais fácil e prazeroso. Tem umas crianças que a gente faz a partida, dentro dessa linha aí que o professor Alan é treinador, é instrutor também, né, dirigente, é músico, é um monte de coisa. E está habituado, né, com as aulas. Aí, então aqui, eu, por exemplo, quando dou aula para criancinha, as primeiras aulas, isso aqui pode virar um dinossauro. Olha, e aí eu peço sugestão para a criança. Aí ele fala, olha, isso aqui vai ser as torres, hoje vai ser o rinoceronte. Esse cavalinho vai ser o dinossauro. Aí ele joga, tio, eu joguei o dinossauro. Olha, aqui eu joguei o peixinho. E vai, ou seja, de acordo com ele. Eu só estou falando de criança de 3, 4 anos, né? Agora, mesmo séries, às vezes ali, o primeiro ano, segundo ano, você pode fazer uma brincadeira assim, né? Então, com crianças de 4 a 5 anos, eu geralmente, não toda aula, né, mas eu faço algumas atividades assim, escolho uma aula X e aquela aula a criança vai dar nome para as peças. E isso, no imaginário da criança, é legal, é uma aula diferente, é uma aula de brincadeira, né? A tartaruga, inclusive eu tenho aqui a tartaruga, ó, eu brinco com os alunos, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo, ó, aqui, ó, a minha tartaruguinha lá do Projeto Tamar, eu comprei quando fui visitar Ubatuba com a família. Então, é como se fosse um peãozinho que está na segunda fileira, fraquinho ainda. Aí, quando eu vou falar da promoção, eu mostro essa tartarugona aqui, ó. Então, é como se o peão estivesse na sétima. Então, ele foi caminhando, caminhando, caminhando e ficou fortão, porque ele vai se transformar numa dama. Então, são essas coisas lúdicas que a gente vai trabalhando com os alunos, né? Então, na segunda fileira, uma tartaruguinha. À medida que ela vai caminhando, ela vai ficando mais forte e virando uma tartarugona quando chega lá na sétima, né? Mas o louco é fazer do personagem uma história. Ah, sim, aí é toda a imaginação do professor, né, Tilmara? Aí você vai... eu, por exemplo, lembro que estava dando um curso, era um módulo, eu ia num semestre, fiz um módulo, na cidade de Passos, estava fazendo junto com o professor Sérgio, de alunos de educação física que iam dar aulas em 11 escolas municipais. Então, a gente fez, né, o curso de capacitação, e quando eu voltei para o outro semestre, então a ideia é passar conhecimento para fazer um semestre. Aí voltava nas férias para fazer o outro semestre. E uma professora fez um negócio extraordinário, porque ela fez um teatro de bonecos. Então, ela pegou lá o cavalinho, fez um bonequinho do cavalinho, ela fez um bonequinho do rei, pegou 6 crianças. E aí, né, o negócio ficou tão bacana na sala que ela, numa atividade da escola, ela mostrou para a escola toda. O negócio fez tanto sucesso que aqueles encontros, né, de escolas ali e tal, ela mostrou para a cidade toda. E aquilo ficou famoso numa brincadeira, né, numa atividade lúdica ali, criativa dela dentro da sala de aula. Então, isso aí vai a criatividade de cada professor, né? Bom, aí, pessoal, voltando lá então, essa professora é danada, então isso vai da criatividade de cada professor. Bom, aí, pessoal, chega o momento da gente fazer uma atividade para mostrar o mate. Eu gosto do mate da escadinha, acho mais fácil para mostrar. Então, você
vai falar, olha, toda vez que o rei está ameaçado, então quer dizer, ele está em xeque. Aí saiu do xeque, opa, está ameaçado de novo. Então ele vai vendo a diferença do xeque e depois do xeque-mate. E chega aqui, não tem onde ir mais, né? Está ameaçado, não tem para onde ir. Então isso encerra a partida. Então vê-se claramente o xeque, que é só ameaça, mas tem para onde ir, e o mate, a ameaça que não tem saída. E o mate, inclusive, o xeque-mate, é o rei está morto, né? Xeque é de shake e mate é de morte, ou seja, o rei está morto. É um termo persa. Beleza até aqui? Estão acompanhando bem? Tá tudo certo? Tá fácil aí? Anderson, beleza? Cleiton, Cris, Edna, Fernando, Luiz, Jefferson, Michel, Moto G6 Plus, não sei quem é não. Paulo Barros, Robervan, Sassá, Tilmara, o Anderson, Ney, a Admin, também não sei, e o Gabriel. Legal, então acho que tá tranquilo aí, né? Agora, dentro disso aqui, o que que a gente poderia fazer, né? Porque agora, lembra que eu falei ontem? Por que que futebol é tão fácil? Porque você coloca, né, um chinelinho daqui, um chinelinho dali, na rua. Aí do outro lado, a outra criança coloca um chinelinho de lá e outro de cá. Alguém que nunca viu, falou, mas peraí, o que que vocês vão fazer? Olha, isso aqui é uma bola, aí joga a bola lá. Esta bola aqui tem que passar ali, no meio desses dois chinelinhos. Ah, é só isso? É. Um vai passar a bola de lá, marcou o gol, chama gol. E de cá é gol também. Depois vai ensinando outras regrinhas. Olha, não pode botar a mão, e uma série de coisas, até, né, você fazer algo ali mais elaborado, numa aula mesmo, em um campo normal. Mas digamos assim, que o brincar de futebol, que a criança começa a brincar dentro de casa, depois vai para a rua ou está lá no sítio, tá na fazenda, onde ela tem chance. Qualquer lugar dá para brincar de futebol, porque é muito simples, é um chinelinho daqui, um chinelinho dali, e a bola tem que passar ali. Então, se você não fizer um negócio mais simples para a criança já começar a jogar, é mais difícil você fazer essa criança apaixonar pelo xadrez. Então, eu tento passar nesses 5 passos já uma forma da criança jogar, do jovem jogar. Pronto. Ah, professor, mas você não falou de promoção? Você não falou de ampassando, de rock? Deixa eles jogarem. Uma hora, por exemplo, o peão chega do outro lado. Você falou que o peão não volta, mas peraí, o peão não volta? O que esse peão vai ficar fazendo aí? Você para a aula, para, ó, vou vir aqui no mural, para. Todo mundo está jogando, para. Deixa aí. Olha para cá, ó. Existe uma jogada, a Mariazinha, que estava jogando ali com o Joãozinho, ela chegou com o peãozinho do outro lado. O peão não pode voltar. Mas isso é o que? Um prêmio. O peãozinho, né, que bravamente, aqui, pititinho, fraquinho, chegando na 7ª fileira, ele já está fortão, bravamente, ele atravessa todo o tabuleiro, ele recebe um prêmio lá atrás, quando inventaram o xadrez, o soldado reclamou, né, que ganhava mal, e aí no xadrez também, né, valia tão pouco ali, um pontinho, então foi o quê? Uma premiação, foi exatamente uma coroação dele, pode transformar em cavalo, bispo, torre ou dama. Isso você para a aula, ah, tem isso, beleza, já explicou uma. Uma hora, nossa, professor, mas toda hora tá me atacando aqui esse rei. Você para a aula de novo, olha, a gente tem o rock. Aí explica o rock grande, o rock pequeno. São 4 casos que não pode fazer o rock. Se mexer o rei, é bom você fazer o rock logo, porque se mexe o rei, você não consegue mais focar. E já vai conseguindo jogar. Agora, isso aí é de cada professor. Eu, como tenho um olhar bem prático, e tendo já trabalhado com quase aí 16 mil alunos, eu saquei, né, nas escolas, eu atendi cerca de 10.500 crianças, e aí estou beirando 5.500 aqui online, eu saquei que muita criança se sentia desestimulada por demorar ali a jogar. Uma das coisas que eu fiz, sempre que pude, foi deixar, desde o contato inicial, manusear o xadrez, o tato. Então, quando você começa a explicar lá no mural e a criança reproduzindo na carteirinha dela, ela não está jogando ainda, mas ela está participando ativamente da aula. E hoje a gente fala muito na questão da aprendizagem ativa. Lá atrás a gente falava, né? Leitura dinâmica, aprendizagem dinâmica. Hoje trabalha-se muito com a ideia de aprendizagem ativa, participativa fica mais fácil para você aprender. Então,
Quando você deixa a criança, desde os primeiros momentos ali, a entrar em contato, agora, levanta essa peça aqui. Que peça é essa? É o rei. Então todo mundo levanta o rei. Vamos montar. E você monta lá, eles montam aqui. Você pega algum aluno para participar lá na frente. Começa a ter uma interação ali na sala que não tem sonolência, que não tem falta de interesse, que todo mundo está participando, todo mundo está brincando. É uma brincadeira que você está convidando todo mundo, onde todo mundo brinca, todo mundo participa. Então a coisa fica gostosa. Meu filho gostava muito, agora perdeu o interesse. O que fazer para se interessar novamente? A Edna precisa saber o motivo dele. Ele não estava melhorando no xadrez, será? Né? Tem que tentar descobrir. Tira o videogame. Ou então intercala o videogame. O Edna precisa descobrir a raiz disso. Né? Será que um momento ali você, por exemplo, a Edna é professora, dá aula de xadrez. Será que o filhinho não estava um pouco enciumado? A professora, né, fica dando atenção ali para muita gente naquela modalidade e ele talvez gostasse de ter atenção ali, mas da mãe para aquela modalidade, né? Então precisa ver a raiz disso, né? Que é uma questão realmente normal, né? A minha filhinha aqui, né? Eu cito ela porque a forma que eu tento trabalhar é exatamente onde ela se interessa, a gente manda. Então, teve o período do balé, aos 3 anos, foi para o balé. Teve o período do jazz, para o jazz. O período da ginástica, na ginástica, natação, beleza. Agora já é o momento do inglês, aí tem o xadrez, tem música, tem pintura. Onde tem interesse, é um período agora de slime, é legal, né? Porque tem essas formas manuais, ela gosta de ver vídeo, então ela vê o vídeo, aí faz aquela atividade manual, então, aquilo que ela vai interessando, se o interesse é xadrez, a gente vai e ajuda. Se o interesse é a natação, olha, onde tem natação aqui? Vamos lá. Então, é interessante essa pluralidade de atividades para o desenvolvimento humano da criança, né? Para as crianças que aprendem cedo, perdem interesse, depois, ó, sim, é verdade, é isso mesmo. Bom, aí, o que a gente pode fazer de atividade? Por exemplo, quem conhece aí o desafio das 8 damas? São 92 soluções diferentes. Você tem que colocar, isso cada aluno pode fazer na sua carteira, você lança o desafio para a turma. Olha, o Clube Xadrez ele tem 19 anos. Durante 16 anos nós trabalhamos com venda de material. Uma das coisas que a gente vendia aqui era chaveirinho. Então, eu sempre estava andando com chaveirinho de xadrez. Aí, numa turma, por exemplo, que eu ia fazer esse desafio, tá vendo esse chaveirinho bonito aqui? Pois é, pode ser qualquer coisa, uma medalha, ou mesmo sem prêmio nenhum. Mas eu sempre estimulei com algum prêmio. E eu fiz, por exemplo, a revisão técnica do xadrez do Harry Potter. Isso já tem bastante tempo, tem mais de 10 anos. Foi da Warner. Fazemos um contrato para 48 fascículos e vendeu muito, isso era vendido em bancas, porque no volume 1, né, saiu ali o Harry Potter jogando xadrez, que é a Pedra Filosofal, e isso teve esse xadrez Harry Potter. Aí nós fizemos um outro contrato para 81. Então, tinha muito desse material. Então, eu levava numa escola, olha, hoje nós vamos fazer essa atividade, esse prêmio. Mais recentemente, 2014, 2015, um pouquinho, 2016, nós fizemos aí a tradução, a Vanessa Alves Rodrigues aqui, né, administradora do Xadrez Online, fez a tradução e eu fiz a revisão técnica, de novo, mas inicialmente foi da Marvel, depois a Marvel foi vendida, né, para Disney, então hoje é da Disney esse material, que é o xadrez da Marvel. Então foram 64 fascículos. Então sempre quando eu ia para alguma coisa, eu levava um chaveirinho e tal. Então aí eu lançava um desafio, tinha sempre alguma coisa ali para poder premiar, né, aquela que se destacasse, né?
Mas já é uma condição normal, né, Luiz? Onde tem um médico, a tendência é já ter um caminho ali para ter outro médico na família, pode ter um engenheiro, né? Só não pode forçar o processo. Mas já é um processo natural. Onde tem um tabuleiro de xadrez, a criança vai despertar para aquilo. Onde tem um tabuleiro de damas, para o jogo de damas. Onde tem um pai jogando tênis, uma mãe jogando tênis, é um processo normal já, né? Porque é aquilo que a criança está vendo, né? Quanto mais importante é incentivar. Isso, boas práticas. Isso realmente é fundamental. Bom, então aqui o desafio é uma dama, você coloca uma outra dama e não pode uma dama encostar na outra dama. Então, a gente vai relembrar o movimento. Então, por exemplo, se colocasse aqui, opa, aqui não pode. Então, se a criança faz isso, ela perde. Ok? Então, isso se uma criança estivesse disputando com a outra, né? Se fosse ali em cada carteirinha normal, ela vai fazendo o processo de tentativa e erro normal. Então, por exemplo, a gente pode fechar com 5, com 7 ou com 8, dependendo da disposição que você coloca. Isso aqui eu vi pela primeira vez, eu estava fazendo ensino médio, isso foi numa aula de matemática. O desafio eu nem sabia jogar xadrez ainda. Foi o primeiro, foi em agosto do meu primeiro ano de ensino médio, ou colegial. Foi o primeiro semestre, nem sabia jogar xadrez. Foi um desafio de um livro de matemática. Antigo até esse desafio aqui. E aí você vai colocando, mas chega uma hora, se não tiver uma organização, isso vai fechar, você não vai conseguir, ó. Tem 6, realmente fecha com 6. Em alguns casos mais tortuosos aqui, né, de onde você coloca, fecha com 5. E tem criança que consegue fazer. E quando ela faz, é uma alegria danada, né, com 8. Mas existe uma estratégia para isso. A dama, ela só não consegue repetir o movimento de quem? Do cavalo. Então, o que que você faz? Você pula esse, né? Aí você começa aqui, ó. Então, uma dama. Na sala de aula, como não tem tantas damas, a gente faz com o próprio peão, imaginando que é uma dama, né? Então, aqui, ó, a metade do tabuleiro você já colocou 4. E nenhum encosta no outro. Quando você coloca nas bordas, tudo bem, né? Aqui é uma borda, mas quando você coloca nos cantos é mais difícil de fechar. Aí, do outro lado, o que que você faz? Então, quando você passa o exercício, você tem que saber a resposta, né? Então, aqui, né? Esse e esse. Aí a gente tem aqui e aqui, também formando o Lzinho. Então, fechou do outro lado. Aí, se os alunos não conseguirem, pode até deixar de desafio no final da aula, amanhã. O problema é que hoje com a internet a criança digita, né? Desafio das 8 damas, já aparecem as 92 posições diferentes. Já é muito fácil, né? Mas pode fazer em uma aula e dar até algum tipo de prêmio. Uma outra coisa que você pode fazer para poder treinar o movimento do cavalo é aqui, né? Esse cavalo passa para lá, esse cavalo passa para cá. Esse cavalo para lá, esse cavalo passa para cá. Então, com isso aí você vai sincronizando e vai tentando rever os movimentos. Então, um cavalinho pode passar para cá, esse cavalinho para lá. Então, você dita a regra ali. De início, você pode até fazer assim, ó. Ora, qual que é o desafio? Chegar o cavalo do outro lado em 4 saltos. E é bacana que o cavalinho vai deixando o rastro, né? Ele joga aqui, então faz cavalo F3, deixa o rastrozinho aqui, até chegar do outro lado. Depois pode colocar um cavalo aqui para chegar nesta casa e o aluno vem doido, né? Ele joga aqui, aí depois ele joga aqui, aí depois ele joga aqui. Aqui são 6 lances. E depois ele tenta chegar aqui. Em 2 ele não vai conseguir chegar. Então ele tem que pensar, olha, essa casa. Então tem 2 aqui, né? E o cavalo pode ir. Então, quando o cavalo estiver aqui, eu já tenho que imaginar todo o processo. E aqui, então, né, não vai dar certo. Ó, não consigo acessar essas 2. Mas é simples. Eu venho cá. Depois eu venho aqui. Ou aqui e chego nela. Então, você vai passando essas atividades. Pode fazer também
Aí vai fazer com damas e peões. O caçador e a raposinha. Então, o caçador está do lado e ele tem que capturar todas as raposinhas. Então, está aqui. Então, a dama, por exemplo, joga. Opa, vou jogar esse. Ataquei aqui. A criança joga. Ah, ataquei 2. Aí defendeu um, tomou aqui. Aí a criança vai tentar disparar. Então, é uma coordenação de peças que você tenta fazer. E o outro, né, a rapidez, a força da dama. Já vai treinando 2 peças. Você pode fazer, aí muita gente já conhece a batalha de peões. Passo a rei e peões, o objetivo é chegar do outro lado ou tomar os peõezinhos do outro. Então, com isso, aprendido os movimentos, dá para fazer um monte dessas brincadeiras, desses joguinhos, né? Você pode fazer o labirinto também, você enche todo o tabuleiro, isso com crianças ali bem novinhas, você pode fazer o labirinto também. Então aqui a gente vai jogar, né, normal, e aí vai tentar tomar os peõezinhos. Muitas vezes as crianças deixam os reis parados, elas acham que é perigoso ir com o rei, então a gente já vai mostrar a força do rei no final, e assim vai. Sim, existe, Anderson, existe esse material, é um material extra que nós vamos encaminhar para o grupo de WhatsApp. Então é muito importante que você esteja neste grupo de WhatsApp. Então os inscritos no curso, o pessoal do Maestros, já mandei o link, eu já mandei o endereço desse WhatsApp. A partir de amanhã eu já vou disparar esse conteúdo. Então os vídeos ficarão lá no Maestros, né? Mas, por exemplo, olha, que programa você usa para fazer um torneio interno lá na sua escola? Então, isso vai como sugestão em uma mensagem. Mas uma mensagem pelo WhatsApp ali. Tá? E já está no grupo. Então, a partir de amanhã já vai. Essa aula que você está vendo hoje, essa aula é aberta, né? Então, pode pegar ela lá no YouTube. Mas a aula de ontem ela foi fechada, de amanhã é fechada, sexta é fechada. Você vai pegar lá no Maestros, já tem a senha aí para você entrar, depois você olha o seu e-mail, já mandei para lá. Tá? Então, tem coisas que vai estar a avaliação, o certificado, é tudo automático. Você já faz o curso ali, já faz a avaliação, já gera o certificado automático. Você imprime ele e pronto, né? Ou gera ele em PDF, do jeito que você quiser. Todo o material de apoio, os vídeos, a apostila, está tudo lá já no Maestros. Dos cursos anteriores, desse ainda está em andamento, né? Então, nós vamos abastecendo à medida que for tocando o curso, tá? Mas se a gente sempre mantém as 3 últimas edições, então já está tudo lá. Beleza? A dúvida? Vamos seguindo. Então, essas atividades é legal porque você treina movimento, você treina coordenação de peças, então dá para fazer um monte de coisa. Pessoal, disso que eu falei, deixa eu só mostrar isso aqui, porque isso, não sei se existe, eu acho que eu inventei isso, mas não sei se existe, se existe, tudo bem, o importante é agregar conhecimento, mas para um aluno jogar com outro, do desafio de 8 damas que eu tinha visto lá no colegial, eu coloco com 8 damas, com 4 damas seriam 4 peões, né? Porque você não vai ter para todos os alunos as damas, mas simulando as damas, 4 peões e 4 peões, brancas mesmo. Então um aluno vem e coloca aqui, aí o outro aluno vem e coloca aqui. Quem ficar sem movimento perde, cada um começa. Aí eu boto para eles jogarem 4 partidas. Rapidinho termina. Então, aí o outro vem e coloca aqui. Então, quer dizer, nessa disputa, se colocar errado, e de início eles colocam muito errado, né, porque ainda estão aprendendo os movimentos, ele perde. Ou se ficar sem movimento. Então, aí esse vem. Ele coloca aqui. Perdeu, ó. Aí vai para a segunda partida. E então, pode fechar com 5, com 6, com 7 ou com 8, tá? Então, um contra o outro também dá certo, é uma brincadeira legal. Então, porque isso a gente estuda em escola quando faz análise combinatória, né? Análise combinatória, por isso que dá essa quantidade aqui, 92.
Mas aqui a gente usa isso para poder brincar, né? Então, um contra o outro. 4 de um lado, 4 do outro, depois vira, né? Jogo da velha com torre, cavalo e bispo, o Michel, para coordenação de peça e movimento. Então, pode usar para fazer o jogo da velha. Quem mais? Quem mais sabe alguma brincadeira, alguma coisa lúdica aí? O Cleiton Marinho, muito bacana as suas sugestões, né? Tanto das 8 damas, cavalos. Beleza, muito bom. Alex Santos está dando boa noite para a gente, muito bem-vindo. Ah, a Tilmara conhece como jogo do Pintinho, esse aí, ó. Essas atividades estão no material, Anderson perguntou, já respondi. Bacana, jogo da velha. O Anderson, corrida do cavalo, passando por todas as casas tabuleiros. Ah, boa. Então, ó, corrida do cavalo, passa por todas as casas do tabuleiro. Essa é difícil, hein? São muito boas essas ideias, né? Porque isso aí vai ajudando a fixar. Bom, aí, na hora de jogar mesmo, quais as informações que você precisa? As informações que você precisa é quem começa, brancas ou pretas. Quanto que vale as peças? Na sua frente. Então, cada professor ele vai num ritmo, né? Que momento que eu vou dar as peças para jogar? Eu já gosto de ir rápido, exatamente para a criança poder brincar. Então, eu diminuo ali a quantidade de informações e vou fornecendo como atividade, como são regras mesmo, né? Mas eu vou fornecendo como se fosse um material, um conteúdo extra, um conhecimento extra à medida que eu vou jogando, tá? Beleza até aqui? Posso seguir? Tá tudo certo? Então, vou mudar agora a telinha aqui e vou um pouquinho para... Eu vou para os slides aqui. Vai mudar para vocês aí. Mudou? Tá tudo certinho? Tá aparecendo um cavalinho? Então, ó, como é que se faz a tomada? Inicialmente ali... Aqui tá os 5 passos, né, pessoal? Ó, o tabuleiro, aí a gente não considera como um passo, né, mas só, no caso, o nome das peças. Primeiro passo, posição inicial, segundo passo. Terceiro passo, movimento das peças. Quarto passo, como é que faz a tomada? Aqui tem as exceções, né? Um pouquinho mais à frente. Então, aqui tem o cheque, checkmate é o quinto passo. Pronto. Agora, por exemplo, promoção do peão. Como é que faz? O roque. O en passant. Valor das peças. Quem começa o jogo. Né? No xadrez pode ter empate. Aí você pergunta ao aluno, olha, aquela modalidade ali, basquete, pode ter empate. Não, tem um tempo extra. Ah, o vôlei, não, tem um tie break, tem mais um set extra. O tênis, o futebol, opa, futebol pode. E o xadrez? E quanto vale, né? Ah, vitória é 1, empate é meio, derrota é 0. Você vai trabalhando as informações ali. Então, aí depois chega o momento de falar sobre os tipos de empate. São 6. Suficiência de material, afogamento, regra de 50 lances, repetição dos lances, cheque perpétuo, como acordo. Então, esta parte aqui, até aqui, eu considero que o professor tem que saber. Tem que saber. Os casos de empate, pelo menos a regra de 50 lances, afogamento, cheque perpétuo, pelo menos os básicos ali, né? Suficiente de material, mas são só 6. Quanto que vale, né? Derrota, empate e vitória, quem começa o jogo, valor relativo das peças, o en passant, o roque, a promoção, então são as regras especiais. E aqui, né, o cheque e o checkmate, as tomadas e aqui os movimentos. Então, eu penso, isso aqui, inclusive, é o que vai ser pedido na avaliação de vocês. Agora, o que eu vou fazer daqui para frente,
aí já a gente chama de noções elementares. É uma tentativa já de ajudar o aluno a desenvolver até, quanto mais ele desenvolve tecnicamente, mais ganho cognitivo, até comportamental nós vamos conseguir. Então, aquela ação psicofísica, né? Aquela questão psicofísica do aluno ficar sentado, paradinho, jogando, quanto mais conhecimento ele tiver, mais fácil para ele ficar ali, porque ele vai ter coisas para ele trabalhar, para ele pensar, né? Por que o aluno, em geral, joga rápido? Porque não tem nada na cabeça ainda, ué. Né? É só se está atacando a peça ou não. Isso, regra de 50 lances, né? Importante, tá? Então, vamos voltar ali. Agora, chega um momento que o aluno vai precisar de algum conhecimento. Pessoal, da regra dos 50 lances, da anotação das partidas ou outras regras, que foi falado aqui o Anderson, né? Então, os casos de empate, isso aí tá ok, porque isso tem tudo lá na apostila, muito bem explicadinho. Acho que isso não tem necessidade não, né? Podemos trabalhar aqui estratégias de ensino, o que passar para eles, porque isso aí é algo muito básico, pode até esperar acontecer, ó, ficou um rei e outro rei. E agora, eu lembro quando eu dava aula em Barretos, no centro de treinamento, né, um calor lascado, a gente olhava as árvores, o Barretos é onde tem aquela festa famosa do peão de boiadeiro. Eu dei aula lá há 10 anos, é o Colégio Soares, é uma faculdade também e tal. E aí a gente fazia, não na escola, fazia um centro de treinamento. E os alunos faziam um rodízio pelas modalidades, pelo basquete, pelo vôlei, futebol e tal. Tinha natação, um monte de coisa. E, eu lembro que era tarde e a criança estava até suando. Uma criança correndo atrás da outra com o quê? Com o rei. Um com o reizinho correndo, acho que mais medrosa a criança, né? Correndo ali, fugindo do outro. E o outro com o reizinho atrás. Mais valente a criança, né? Então, você tem esses casos que aí você vai fazer a intervenção. Olha, não tem jeito, suficiência de material. Se tivesse também um bispo, ou um cavalo, ou os dois cavalos, não tem jeito. Quando é o momento de aprender a anotação. Então, esse, Robervan, é o momento quando a gente vai fazer a parte técnica. Porque não tem jeito de estudar xadrez sem a questão da anotação, né? Por exemplo, agora, pessoal, joga E4 aí. Vamos ver o movimento E4. Ou se estiver jogando um finalzinho aqui, joga Rei G2. Então, nesse momento de partir para a parte técnica, que é o que nós vamos fazer, depois nós temos também, né, a questão didática, a relação do xadrez com as outras, os outros saberes, né, outros conhecimentos aí, as outras disciplinas. Mas agora a gente entra em um momento que nós vamos passar aí para o aluno algum conhecimento para eles avançarem um pouquinho. Né? Ok, Robervan? É esse o momento agora. Então, ó, se a gente pega aqui a apostila, rapaz, ó o Michel aí, apareceu, o Easy Rock, a galera toda aí, que legal, bacana. Então, eu vou abrir aqui nós vamos estar na apostila, tá? Essa parte agora é a apostila. Então, vamos pegar a apostila, tá aqui. Então, tá aparecendo aí a apostila. Tá aparecendo para vocês? Porque xadrez nas escolas. Conceito de xadrez. Então, tudo que eu havia falado lá, né? Ontem, tinha nos slides. Aqui a gente tem mais aprofundado. Então, aí tem as regras, está lá nos slides também. Os movimentos. Então, a apostila ela tem 50 páginas. Agora, aqueles slides são legais para quando você for fazer alguma coisa na sala de aula, numa palestra, num curso, já está tudo prontinho ali. Então, aqui, ó, o checkmate, os movimentos especiais. Então, vamos passando, o valor das peças, os casos de empate. E aí, agora é o momento da gente ir para a parte técnica. Aqui, Robervan, que a apostila ela já tem uma sequência, né?
Então, a anotação das partidas, ela precede, então, a questão mais técnica, né, de como melhorar no xadrez. É claro que é escolar, nós vamos trabalhar mais as noções elementares. Agora, antes de eu entrar nisso aqui, preste atenção nesse conteúdo aqui, pessoal. Ó. É importante, seja da grade ou não, você ter um planejamento de aula. Posso passar ao grupo status. Que é isso aí, Alex, esse link? É de xadrez escolar? O Alex mandou um link ali. Digita aí o que é, parece que tem Twitter, alguma coisa. Bom, aí, olha só. Então, no material de apoio, vocês estão vendo aqui, ó, é uma programação anual. Então, você está lá, por exemplo, no mês de abril, na 9ª aula ali do ano. O que você vai fazer? Então, já tá toda a programação aqui. Aula de cálculo baseado no mate um lance, a anotação dos jogos, tendo como modelo da partida do, do mate da ópera. E aqui tem aula em laboratório de informática. Então, isso aqui é uma programação para 4 anos, e você vai seguindo. Ó. Apresentação à sala, história da origem da modalidade. Tem um filmezinho disso, né? Tem desenho, noção espacial através do tabuleiro, vertical, horizontal, diagonal. Isso aqui tem para 4 anos, isso já está no material de apoio lá dentro do Maestros, tá? Geralmente, se você for dar aula na grade, isso aqui as pretendências de ensino vai pedir. Então, a sua diretora, com certeza, ela vai exigir isso de você. Ok? Então, você pode seguir essa programação. Voltando lá. Paulo Justo, muito bom. Espera aí que eu vou contar algo sobre o Paulo Justo, a Regina Ribeiro. É que esse material aí é a última parte da nossa aula, né? Bibliografia recomendada. Isso aí é a última parte da apostila. Então, está lá no último dia. Mas é um material excepcional. Ah, legal, Alex. Pode botar, claro. Mas o senhor recomenda algum ator brasileiro de xadrez escolar? Sim, é que isso a gente vai tratar o último dia, Luiz, porque agora não é o momento ainda, né? Mas sim, o Paulo Juste, ele deu uma contribuição muito grande para a gente quando lançou o Xadrez da Escola, os primeiros torneios, surgiu um livro amarelinho, depois 6 volumes o azul, e depois um preto, né? Voltou a ser um de novo. Eu vendi esse material aqui, tive contato telefônico com ele à época. Bom, aqui vamos entrar nesse aspecto. Você teve o amarelo, né? E da Regina Ribeiro a gente usa em fascículo. Eu entrevistei ela 2 vezes até, 2014. Entrevistei esse ano também. Ela tem um outro material em 3 livros, vendido pela editora Bom Jesus, porque ela dá aula no Colégio Bom Jesus, em Blumenau, Santa Catarina. Pessoal, agora é um local onde eu vou fazer a anotação. Aparece para vocês que agora a gente vai entrar na parte técnica das noções elementares. E aí eu vou querer uma participação de vocês aí, de acordo com o que vocês acham que seria legal, o que vocês recomendam. Então hoje já estamos caminhando aqui para o final, né? Falta meia hora para a gente encerrar, mas a gente já progrediu bastante. Vamos lá. Então vamos entrar nessa parte técnica, amanhã a gente finaliza a parte técnica e na quinta-feira que a gente faz a conexão com as outras áreas, a parte de didática, recomendação ali de você fazer atividade para cativar o aluno, bibliografia recomendada, que a gente estava comentando aqui com o Luiz, né? Bom, tá aparecendo? Aparece aí aonde está bem-vindos, Então, deixa eu tirar aqui. Valeu, Fernando.
Tá aqui com a gente. Tá. Em termos de método, vocês usam algum método? Vocês seguem algum livro? Seguem algum roteiro? Para essa parte de noções elementares. Na hora de passar conhecimento técnico, como é que joga uma abertura, um meio-jogo, um final, como é que lida com a tática, a estratégia, a análise ali com foco no cálculo. É claro que tudo mais rudimentar, né? Tudo mais simplesinho. Até, assim, muita gente que dá aula de xadrez nas escolas, essas aulas, elas são dadas por professores de educação física, que tem outras modalidades para cuidar. Então, não tem aquele aprofundamento que nós, só da área de xadrez, podemos ter, porque tem que cuidar, tem que dar o handball, tem que dar o vôlei, tem que dar o basquete, tem que dar futebol e outras atividades também, né? Então tem um certo rodízio entre as modalidades, tem vários perfis, né? De, de professores da educação física, uns gostam mais de uma coisa, outros de outros, tem aquilo que é da grade, que ele tem que cumprir. Mas vamos lá, está na hora de você passar um pouco de coisa técnica. O que vocês recomendam? Tem algum livro que vocês seguem? Legal, o Alex Santos aí, né? Tá fazendo um convite aí para vocês. Ah, o Anderson, aí, Robert Van replicou ali, muito bom. Vamos lá, o que vocês recomendam? Michel tem vários, mas fala um para a gente aí. Recomenda um então. Um livro que você segue, um autor que você segue. Do Serauan, mas muito avançadinho, não? Porque ele nem tem ainda. Porque existe um dele que não tem tradução, que é de regras, mas xadrez vitorioso, estratégia, táticas, é o que eu uso mais para treinamento, não xadrez escolar. No curso de treinador, eu recomendo. Porque são livros legais nessa fase agora, aquele que você dá o conteúdo e lá na frente você tem a revisão do conteúdo através de exercícios. Antigamente eu utilizava YouTube, Rafael Leitão, ok, legal. Agora utiliza a sua apostila, pois é muito boa. Ah, Tilmara, valeu, beleza. Pessoal, quando eu comecei a dar aula de xadrez, eu pegava livros para jogadores. Isso aí é início da década de 90, quando eu fui para a escola, não tinha praticamente material. Por isso que o Luiz, quando ele estava falando do material do Juste, que foi a salvação. O livrinho amarelinho, está tudo pronto. Seja da grade ou não, você tinha o roteiro ali para o ano e ao final de cada capítulo você tem já os exercícios. Olha que coisa básica. A gente sempre utilizou o xadrez básico, mas não tem exercício. Material didático, você tem o tema que você dá, você desenvolve aquele tema, dá exemplos, depois exercício. Esse que é o legal. Como na escola, né? Na escola é assim, né? Então, pessoal, coloquem aí, olha lá, o Robert Van, legal, colocou o autor. Também foi o primeiro livro que eu aprendi, mas didaticamente ele não é tão bom, né? Porque ele não tem exercício. A mesma coisa será o ano. Não tem ali, tem exercício também, mas poucos, né? Será o ano tem. Então, pessoal, é necessário um método. Eu mesmo para o xadrez pedagógico, eu sempre utilizei um método. Isso, ok. Luiz, era a minha única referência, hoje as videoaulas ensino. Ah, legal, Luiz. As minhas, do Evandro, também acompanho sempre os vídeos do Gêmeo Evandro Barbosa. Isso, adequado ao público, perfeito. Então, ó, deixa eu só mostrar algo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se.
Se já abriu. Tá, aqui, pessoal, ó, vai abrir para vocês. A gente vai trabalhar isso mais no curso de treinador, tá? Cleiton Marinho. Isso, Cleiton, já está no material. Eu encaminhei para o seu e-mail e já está lá no Maestros, onde eu já encaminhei a sua senha de acesso. Depois entra no seu e-mail. O Chess Tutor, muito bom esse material da Holanda, né? O professor Júlio Lapertosa, inclusive, fez a tradução dele. Pessoal, tá aparecendo aí? Tá aparecendo aí? Ó, isso aqui agora é o momento, então, que a gente vai contar com um pouquinho do aluno e um pouquinho do professor, tá? Então, o professor, ele tem que ter um livro, ele tem que ter um método dele, ele tem que ter alguma coisa para ajudar o aluno, tecnicamente, a evoluir, porque senão não vai, né? Outra coisa, ele tem que ter um roteiro de treinamento, como aquele que eu mostrei para vocês, porque senão, uma semana ele repete um conteúdo que ele já deu, deixa o conteúdo para trás, então precisa ter um ordenamento. Para a gente ter sucesso, eu acredito em duas coisas. No xadrez, eu penso que tem que ter método. Quem que vai dar isso? O professor. Isso aqui já é do aluno. A persistência do aluno. Então, isso aqui depende mais do aluno, isso aqui depende mais do professor. Agora, seja qual método for, mas é importante. Por exemplo, você gosta da Regina Ribeiro, o xadrez para crianças, tem os 10 fascículos, né? Então, você vai ali passo a passo, tem os exercícios. Você gosta do Gilcho, xadrez para crianças? Você gosta do Jogo Xadrez, do mestre nacional Antônio de Rezende? Tá? Você compra pela Solis, legal. Olha, tem muitos livros. Tem Para ensinar e aprender xadrez na escola, para aprender a ensinar xadrez na escola, do Caldeira, muito bom também. Muito material legal. Agora, é importante, eu gosto desse material que você tem, ao final do capítulo, você tem os exercícios, tá? Acho perfeitamente organizado, pedagogicamente. Tá. Beleza? Então, ó, um método. Eu trabalho aqui com os alunos, um método, né, que quando eu fui aprender xadrez, eu precisei montar um método para eu estudar, e os 3 primeiros anos, como eu falei ontem, foram de xadrez voluntário, né? Eu comecei profissionalmente em 92, 89, 90, 91, eu dei muita aula. E foi um laboratório legal. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu já tinha uma base boa vindo desse xadrez aí voluntário, né? Então, aqui, ó, nessa fase agora que a gente vai trabalhar essa parte de desenvolvimento técnico, o que nós temos que mostrar para o aluno é o seguinte, ó. Aqui ele está num ponto A, aqui ele está num ponto B, aqui ele está num ponto C. Então, aqui no Clube Xadrez, a gente divide em 3 níveis. Então, o A é o básico. Aqui seria um jogador até 1500, que é exatamente esse menino lá, a menina do xadrez da escola. Então, é um tipo de conhecimento. Aqui é do 1501 até 2000. E aqui, mais que 2000. Então, nós não vamos ter na escola. Talvez aqueles que se destaquem mais, tiver um clubinho lá, talvez intermediário, né? 1500 até 2000. O que nós temos que mostrar é que quando a criança começa, ele vai ter que carregar esse bezerrinho. O bezerrinho é leve, mas a musculatura, inclusive, é fraquinha, né? Depois, esse bezerro, ele vai crescer, vai virar um garrotinho aqui. Mas olha a musculatura, está mais forte. Você consegue ter um esforço maior que esse quando você estava no ar. E quando você tiver que levantar um touro, no caso aqui, ganhar de um mestre, por exemplo, você vai estar preparado, porque você, olha a musculatura aqui, desenvolveu habilidades, ferramentas, que isso vai te possibilitar. Quando a gente entra numa academia, esse é o princípio da progressão ou da sobrecarga.
Então, suponhamos que o professor fala, ó, você vai levantar 10 quilos. Ok, 10 quilos. Sei lá, daqui uns 3 meses, ó, você já está levantando 15 quilos. Depois, mais um período, 20 quilos. E vai aumentando. Então, isso aqui é uma progressão. Por que que tem esse desenho? Isso aqui foi tirado da internet e tal, porque conta-se, lenda ou não, né? Você tem o que é real e tem aquilo que é imaginário, que de tão bacana parece até que é real, mas isso aqui tem relatos que seria fato. Então, o Milo de Crotone, ele era um atleta da Grécia Antiga, que o treinamento dele era baseado nisso aqui. Ele pegava um bezerrinho e saía pela cidade. Só que o bezerrinho ia crescendo e aí ele tinha que fazer mais força. Mas ele desenvolveu habilidades para isso, né? A musculatura dele desenvolveu. Depois, ele tinha que carregar um touro, mas ele estava preparado fisicamente para isso. Utiliza o sistema de faixa por cores. Como... Isso, perfeito, Luiz. Ai, que legal. Transportado de uma outra modalidade que a gente pode aplicar no xadrez. Série de livros do Yusupov. Nossa senhora, Michel. E o Yusupov a gente usa aqui, mais de 2000, né? A gente coloca no avançado. Então, a gente faz um trabalho de base bem bom, intermediário, até chegar aqui, né? O pessoal do intermediário consegue ver o Yusupov também, né? A gente até tem vídeos, inclusive, no Maestros, tem 144 horas de conteúdo do Yusupov, que é um curso do Jeremy Evandro Barbosa. Bom, entenderam então, assim, se vocês conseguirem mostrar para o aluno que ele vai ter que fazer força, ele vai ter que se esforçar para melhorar no xadrez, mas mostrando que é uma evolução, vai ficar mais fácil. A hora que ele estiver ali fazendo exercício de tática, coisa de estratégia, ele já vai lembrar dessa sequência. Olha, eu estou com um bezerrinho aqui nas costas, mas eu quero carregar aquele garrote, quero ir para o próximo nível. Mas eu tenho que desenvolver mais um cadinho ainda. Então, para isso, a gente precisa de um método para fazer. Então, cada um, por exemplo, foi citado aqui pelo Michel, o método Yusupov, que é um método extraordinário, de Dvoretzky, extraordinário, geralmente são níveis mais altos, né? Agora, descendo mais aqui, eu gosto muito dessa ideia aqui, pessoal. Ó. Esta biblioteca aqui é onde isso aqui é em Cássia, isso aqui é uma casa da cultura, é onde antes do xadrez, eu estudava história, estudava psicologia, filosofia, estudava literatura, especialmente literatura, aqui. E quando comecei a me interessar pelo xadrez, nós conseguimos uma sala para o xadrez aqui, e a gente abria aos fins de semana para poder ensinar a comunidade, tudo gratuito. E então, aqui que eu desenvolvi, né, essa boa relação com os livros, as outras áreas do conhecimento humano, e que eu dei as minhas primeiras aulas. Mas o colégio que eu estudei, está um pouquinho para trás aqui, eu passei direto. Deixa eu ver. Tá. Isso aqui é uma praça de esportes, onde eu ensinava a galera a beber, ensinei o pessoal, trabalhar no Banco do Brasil. Aqui o colégio, ensinava o pessoal do colégio, essa é a cidade de Cássia, aqui onde eu moro. Bom, mas uma das coisas que eu estudei e mais me impressionou nessa biblioteca foi a lógica cartesiana. Então, o legal das cores é que realmente motiva. Sim, em escola eu fazia como se fosse uma montanha, aí tinha os níveis, né? Aí ia colocando o nomezinho do aluno, tinha que chegar lá em cima. Por exemplo, o final, para você, aí eu fazia várias séries de finais, nível até 10, até 20, e o aluno ia subindo a montanha, um processo legal, né? Então, quando está começando, está ali embaixo, mate de 2 torres, já conseguiu, vai para o nível 2. Agora mate de dama, nível 3, assim por diante. Não existe uma pontuação exata, uma data. Isso é muito bom. Foca no instrutor de filme. Exatamente. Depois isso aí é lá na parte de material de apoio que nós vamos citar, é o último dia. E então, a lógica cartesiana fala numa sistematização de conhecimento. Então, quando a gente olha aí a escola antes do Descartes,
era todo um conhecimento mais universal, trabalhado de forma conjunta. Isso era muito difícil para os alunos. Então, ele teve a ideia, né, ele defendia a tese de você dividir, separar o conhecimento. Inclusive, hoje, o que a gente estuda em escola é português, separado da matemática, né, e as disciplinas, é essa a ideia. Você tem um problema, você tem um todo, ele é fatiado, depois você vai prestar um vestibular, prestar um concurso, isso une tudo de novo, né? Mas para facilitar o entendimento, ele é fragmentado. Então, essa ideia é a lógica cartesiana. Primeiro você verifica, depois você analisa, sintetiza e enumera. Então, é um processo lógico ali que você faz. E aí, para mim, como jogador e também, né, ensinando outras pessoas ainda no universo bem simples, no universo ainda bem amador e dando aulas de forma voluntária, eu pensei nessa questão da fragmentação e fui buscar nessa ideia os 6 pilares que eu utilizo. Isso já vai fazer 30 anos, né? Eu comecei dia 8 de agosto de 89, estou no segundo semestre, já completa 30 anos. Então eu imaginei o seguinte, tem um problema. Como na escola, vamos dividir esse problema. Então, por exemplo, eu dividi em 6, por isso que chama método 6 pilares. Isso eu já venho aplicando comigo e quase 16 mil alunos já passaram por esse método. Mesmo no xadrez escolar. Claro, como o Luiz falou das coisas que ele estuda, ele vai levando para o público dele, né? Ele falou, olha, eu vejo os vídeos do Evandro, do Gerson e tal, mas eu levo o material de acordo com o nível do aluno, a necessidade dele. Então, isso aqui, mesmo no nível escolar, eu sempre utilizei com os alunos. Tinha que conhecer um pouquinho de abertura, meio jogo final, tática, estratégia e análise com foco no cálculo. Foram essas 6 divisões que eu comecei lá atrás, né, há 30 anos. E claro que à medida que foram chegando os computadores, a internet, depois programas, depois hoje está muito comum os vídeos, né, tinha material de site, aí eu fui puxando, eu fui agregando para esse, por isso que hoje eu tenho muito material, porque por isso fica fácil dar aula, né? Porque eu fui reunindo, além do método, eu fui reunindo muito material à medida que foram chegando materiais, eu fui incorporando. Quando a gente tem essa mente mais aberta, mais flexível, você, daquela atuação sua, né, aquela visão sua de treinamento, você incorpora outros pensamentos, outras visões, né? Então, esses foram os meus primeiros livros. Observa que tem aqui, ó, Orfeu Gilberto D'Agostini, mestre nacional de xadrez. Foi o primeiro sonho que eu tive no xadrez. É exatamente ser mestre nacional de xadrez. Por isso que quando eu tive a oportunidade de ser mestre nacional de xadrez, eu já tinha 2,247 no ranking da FIDE, bastava 2,200 do ranking nacional, e eu pedi o meu título. Podia pedir o título de candidato a mestre, que aí era da Federação Internacional, um título até mais expressivo, mas por conta disso, dia 8 de agosto de 89, esse livro chegou na minha casa, né, o xadrez básico, e eu comecei por aí. Observa que é fragmentado, então eu fui olhando o xadrez básico, fragmentado, Tratado Geral de Xadrez, fragmentado, só que são 4 volumes. Ó, o meu sistema, você olha os capítulos, são ideias, né, que vão passadas ao longo de cada capítulo. Criança Mestre Tabuleiro, curso científico do RET, esses foram os meus primeiros livros. Então, eu juntei essa ideia da fragmentação que eu vi nos primeiros livros, mas essa lógica cartesiana das coisas que eu estudava nessa Casa da Cultura, coisa que eu estudava em casa, trazido ali da psicologia, filosofia, história, literatura, eram as 4 coisas que eu mais gostava. Então, daí nasceu a ideia dos 6 pilares, né? Então, são esses os pilares, e aqui a gente tem uma divisão dele, ó. Então, isso aqui é o arroz com feijão. Vamos imaginar, por exemplo, numa dieta, o que é básico? Né? Uns tiram, outros não, mas o que é o mais comum numa dieta? Você tem arroz e feijão. Comida, geralmente, é arroz com feijão. Então, isso aqui eu chamei de pilares essenciais, e montei uma ordem para eles, aquela sistematização que eu falei para vocês. Aí,
Abertura. Se não dá, mas não vamos estudar alto nível de abertura, não vamos ficar só estudando abertura, não é isso. Você tem que dar conhecimento para o seu aluno para ele conseguir chegar no meio jogo. Tem que ter um repertório mínimo para chegar no meio jogo, porque senão ele fica com as peças coordenadas, não sabe fazer com as peças. E a tática, porque a tática lida com ataque e defesa. Senão, o que acontece? Senão, o que acontece? Ele vai perder as peças, não vai ganhar a peça do adversário. Então, essa aí é a dificuldade. Depois, aqui é arroz com feijão. Depois, pode colocar na nossa dieta uma massa, né? Bota uma massa e tal, coloca ali uma carnezinha para dar mais sustância. Então, você tem os pilares de lapidação. E essa dieta nossa, ela vai ficando um pouco mais rica, né? Então, estratégia e final. E, por fim, precisa de uma sobremesa, né? Precisa de um negócio aí mais elaborado. A nossa dieta seria os pilares complementares, meio jogo e análise e cálculo. A ideia é que, se você passa as bases, os fundamentos destes pilares para os alunos, o processo de tomada de decisão deles vai ficar muito mais fácil. Essa é a ideia. Não existe uma pontuação exata, mas a pessoa vai alcançar, tá? Os 6 pilares é extraordinário. Qual foi a sua inspiração? Ah, tá. É o que está perguntando o Luiz, é exatamente daqui. Foram os meus estudos antes do xadrez, né? Especialmente o Descartes, quando eu estava estudando filosofia, e a ideia, né, de que você precisa dividir, né, fatiar, isolar o conhecimento para ficar mais fácil o aluno entender. Isso eu chamo de treinamento fragmentado. Depois você une de novo, que é o integral. Aí você vê o aluno jogando uma partida, a conexão da abertura do meio jogo final, a hora a partida está mais estratégica, de repente ela fica tática, outra tática ela fica mais estratégica. Será que o aluno está mudando ali os lances que ele está dando? Então é isso. Pessoal, nós estamos chegando aí ao final desses 10 minutos. Eu vou deixar aberto, né, para vocês fazerem perguntas, porque amanhã é a parte técnica de cada um desses pilares. Claro, numa forma bem rudimentar, ali passo 1, passo 2, passo 3 em cada coisa dessas aqui, para dentro de 2 horas a gente conseguir fazer, e depois você vai complementar lá com a apostila, você vai complementar também com o material de apoio, né, que tem lá no Maestros, né, o pessoal que comprou o curso, o pessoal que tem assinatura aqui, tem adesão ao Maestros, esse material já fica todo lá, né? Então, beleza, agora a gente deixa aberto a perguntas e a partir de amanhã a gente entra mais forte aí nessa parte de noções elementares. Então, nós fizemos regras, agora noções elementares. Amanhã a gente desenvolve, né, essa parte técnica e fecha o último dia o xadrez aí relacionando com outras áreas do conhecimento humano e a bibliografia recomendada, atividades para serem feitas em sala de aula, assim por diante. E caso alguém não tenha pergunta, nós já encerramos aqui. Pelo visto, tá tudo certo, ninguém perguntou nada, tá tudo beleza. Então, agradecendo demais aqui, pessoal que ficou até o final, né? O Gabriel, tem um admin aqui que não apareceu o nome, então eu não sei quem é. O Anderson, a Tilmara, Sassá também, eu não sei o nome. Então, próxima vez, na hora que entrar, ele pergunta o nome, aí você digita o nome real. Robervão, o Paulo Barros, o Michel, o Luiz Lins, Isroque, Fernando, a Edna, o Cleiton, o Anderson e o Alex Santos. Não esqueçam de entrar lá no grupo de WhatsApp, porque o material extra, né, aquele que a gente vai recomendando ali, o dia a dia das aulas e tal, né, vai ser todo passado pelo WhatsApp. E a troca de ideias também, troca de ideias entre os participantes do curso, participantes comigo. Aos 3 cursos, nós vamos ter 3 grupos diferentes. Semana que vem tem o de treinador, vai ter o grupo para treinador, outra semana é o de jogador, vai ter também de jogador, tá? Então aqui o pessoal já está dando boa noite, Paulo Barros já está dando boa noite para o pessoal, o Robervan também, excelente aula, Cleiton Marinho, boa noite, o Fernando, valeu mestre, o Robervan, Luiz, quero fazer um elogio público, até amanhã, boa noite a todos, a Edna, Easy Rock, qual o link do WhatsApp? Esse link do WhatsApp, pessoal,
é só, né, para quem comprou o curso ou é do Maestros. Aí quem já está acompanhando o curso, é só olhar o e-mail. No e-mail de quem fez a inscrição no curso, é do Maestro, já vai estar lá, tá? Agora, esta aula aqui é uma aula pública, é uma aula aberta. Toda semana a gente faz uma aula dessa. Das 8 horas de treinamento, que eu dou fechado, 2 horas eu abro para ajudar a desenvolver, né, o xadrez aí pelo Brasil. Ok? E aí, esta aula vai estar lá no canal do Clube Xadrez Online, para vocês se verem, revisitar esse conteúdo a qualquer momento e aqueles que não puderam estar aqui com a gente poder ver. Amanhã volta a ser fechado de novo, né? Então, faz para entrar no grupo de WhatsApp. Michel, eu já encaminhei para o seu e-mail. Dá uma olhada lá que já está no seu e-mail. Tá? Eu já mandei 4, acho que 5 e-mails até agora. Dá uma olhada no seu spam, porque às vezes pode ter caído lá. Ok? E você tem contato aqui com a gente também pelo WhatsApp. E aí você pode fazer contato aqui comigo se tiver dúvida, tá? Se às vezes você não tiver recebido o e-mail. Como negociar com as escolas as aulas, deve ser através de citação ou algo do gênero. Alex, esse assunto é muito bacana, pena que a gente vai fazer, ele é o último dia, né? São os projetos e tal. Depende do perfil, né? Se for escola, o jeito mais fácil de você implantar é em escola particular. Escola particular é o jeito mais fácil. Tem um modelinho de projeto aqui, que nós vamos distribuir o último dia, né? Para o pessoal que comprou o curso. No trabalho do mestre, ô Luiz, obrigado, né? Então, o Luiz está elogiando aqui, a gente que fica muito grato, né? A gente sabe que você é um cara que conhece muito xadrez, tem uma participação muito efetiva aí, muito diária até, em grupos, está sempre dando sugestões, inclusive para a gente aqui no Clube Xadrez, né? Algumas sugestões, inclusive, né, que você tem dado, a gente, quando possível, a gente tem acatado. Então, sempre que puder, encaminha aí sugestão para a gente, né? O que der para a gente encaixar, nós encaixaremos. Então, Alex, aí esses projetos na escola particular é mais fácil que eles têm autonomia para isso. Agora, para prefeituras, assim, é mais difícil, né? Porque tem que passar, às vezes tem que passar pela Câmara, às vezes tem que convencer um secretário de educação, ou se for numa linha mais de treinamento, o secretário de esportes. Então, já é mais complicado. Tem um linkzinho, Michel, que eu mandei por e-mail, que você clica nele e ali já tem para você entrar no grupo de WhatsApp, tá? Ah, isso é importante, né? Fazer referência. Os nossos cursos semanais aqui, Luiz, todos são em função de livros, né? Claro que a gente não está quebrando direito autoral, a gente só está fazendo um resumo daquele livro. Eu conecto ele, né? Faço uma correlação com outros livros do gênero que eu já li, coloco partidas minhas quando encaixa, ou de terceiros, e para deixar o curso mais rico, né? Pessoal, beleza então. O Michel já achou, tá tudo certo. Quem tiver dúvida, faz contato comigo. É difícil encontrar esse cuidado nos outros treinadores e formadores. Mas é importante dar crédito a quem é dono, né? Isso é fundamental, né? Especialmente faculdade, por exemplo, fiz pedagogia, fiz tecnologia de educação à distância, a pós-graduação, e também mesmo, né, para ter CREF, você vai para o banco ali de universidade, CREF é da educação física. E aí tem que ter essa preocupação, né? Tomar muito cuidado com o plágio, tomar muito cuidado, né, com tudo que a gente puder dar de referência, isso é importante. Beleza, muito bom. Gente, valeu demais, agradeço aí esses bons momentos que nós tivemos aqui, e aqueles, né, que puderem aí, semana que vem nós temos de treinador, também tem uma aula aberta, e o nosso público aqui, quem comprou o curso, quem pertence ao Maestro, essa adesão anual que nós temos, tem aula fechada amanhã e tem quinta para terminar. Vocês vão poder fazer avaliação, vão poder imprimir os seus certificados, fora aí, né, são 11 bônus que a gente dá, são quase cerca de 100 horas de vídeos que a gente dá, né, para
o pessoal se desenvolver aí com os alunos. Exatamente isso. Preceito científico é importante demais. Tchau, gente. Valeu, brigadinho.